Olá, boa tarde para você. Quarta-feira, 18 de junho de 2025, e a TV Assembleia transmite agora a reunião da Comissão Especial que fiscaliza as rodovias e BRs que cortam o Espírito Santo. Acompanhe os trabalhos com a gente. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Havendo número legal, a gente abre os trabalhos da primeira sessão ordinária da Comissão Especial de Fiscalização de Infraestrutura da BR-101, 262 e Rodossol, no Estado do Espírito Santo. Essa comissão foi criada pela Resolução 8.619, de 8 de fevereiro de 2023, foi renovada, né? E tem como objetivo fiscalizar a situação, planejamento, contratação e execução de obras de manutenção, melhorias e duplicação das rodovias BR-101, 262 e o contrato da Rodossol no Estado do Espírito Santo. Que existia um contrato da Rodossol, não temos mais, temos até que atualizar aqui o título da comissão, mas continua a S010, né, no trecho da Rodovia do Sol. Considerando que a reunião anterior foi no formato presencial, vou dispensar a leitura da ata, informando que aos membros foi dada ciência nos termos constantes da referida ata. Assim coloco, na realidade eu não consigo colocar em votação, nós não temos quórum para deliberação. Vamos direto então ao objetivo dessa reunião. Primeiro fazer um relato sobre a situação, né? Nós estamos num período em que nós teremos, dia 27 agora, a renovação da 27, né? 26 agora, nós teremos na B3 o leilão, que vai definir aí se vai ser a Eco, se vai ser outra empresa que vai assumir a gestão desse contrato. Foram feitas uma série de modificações que a gente está tomando ciência ainda, não foi um processo tão transparente quanto a gente achou que deveria ser, inclusive fizemos as críticas aqui, que foi boa parte das coisas que foram definidas em gabinete, e o trecho norte, por exemplo, ficou de fora, um bom trecho, um trecho, inclusive, que responde por parte dos acidentes, pelo menos da apresentação anterior que a gente tinha, a gente sabia que ali era um trecho de bastante acidentes, problemas, e ficou totalmente de fora a partir de Linhares, né? Fala-se que existe uma possibilidade de fazer uma alça, mas não está no contrato. Isso aí é um item que foi colocado, mas que não existe previsão, inclusive, de início dessa obra. Então, nós temos a garantia aí do trecho sul ser finalizado. Nos 3 primeiros anos, a informação é que até a Safra ali em Cachoeiros será duplicado e até João Neiva, no trecho norte, será duplicado nos 3 primeiros anos. Essa é a partir da assinatura do contrato, que está previsto para 29 de agosto, a assinatura do contrato. Então, a partir daí, nós teríamos esse trecho, uma garantia de duplicação desse trecho. No entanto, como a gente acompanhou o contrato anterior, a gente não teve a duplicação feita nos moldes do que foi contratado. Então, é muito importante que a sociedade civil se organize, as instituições se organizem, para que a gente tenha um acompanhamento real de que se está sendo cumprido esse contrato, porque a gente está falando aqui de logística, mas estamos falando também de vidas, né, que poderiam ter sido poupadas nesse período, se o contrato tivesse sido cumprido na sua integralidade. A gente teria praticamente 90% da rodovia duplicada no dia de hoje, se o contrato tivesse sido cumprido da forma que foi concebido inicialmente. A gente sabe que tem diversos fatores, questões ambientais, questões de licença, mas nada justifica a gente ficar 11 para 12 anos sabendo que não está sendo cumprido o contrato e não ter uma intervenção mais relevante. Foi feita essa intervenção recentemente agora, que vai ser feito esse leilão, mas é uma mudança de objeto, é uma série, uma novidade legislativa, né, até contratual, uma novidade feita pelo TCU, uma nova forma de alterar um contrato, enfim, é algo que a gente vai ver se vai dar certo. O Espírito Santo, inclusive, é o primeiro do país que isso aconteceu. Tem outros em fila para acontecer, mas é o primeiro que aconteceu, foi aqui do Espírito Santo.
Vamos ver se vai dar certo, mas nós vamos continuar acompanhando aqui. A Assembleia está acompanhando já há algum tempo esses desdobramentos, né? Inclusive fizemos cobrança ao IBAMA aqui, porque o IBAMA também não concedia licença, mas também não falava que não podia, e ficava aquele negócio, então estuda isso, estuda aquilo, estuda o outro. Então, assim, era algo que era inconcebível para a gente entender. Enquanto isso, as pessoas morrendo e com dificuldade, a logística hoje para você ir para o norte do estado é um desespero. Os deputados cada vez mais falam, ó, cada vez está pior de transitar de lá para cá. Enfim, então nós precisamos avançar. No dia de hoje, eu queria desde já agradecer à Polícia Rodoviária Federal, que sempre se faz presente quando a gente solicita, que vai fazer uma apresentação aí de um levantamento dos últimos, né, eu não sei exatamente qual o período, mas vai fazer um levantamento aí dos acidentes fatais na BR-101, né, e que tenham também vítimas, enfim. Da última foi bastante proveitoso, a gente teve bastante informações, vimos que estava melhorando nos trechos duplicados, né, as coisas estavam melhorando, mas tem um tempinho que a gente não faz esse levantamento e o dia de hoje da reunião da comissão, até antecedendo o novo leilão, a gente vai ter um mapa e entender e tornar isso... eu tenho certeza que a própria Polícia Rodoviária Federal faz isso, dá transparência a esses dados, mas como a Casa Legislativa ela registra essas informações em atas, em reuniões, e também tem nossa divulgação aqui pela TV Assembleia, acho que fica um documento importante aí para a gente estar acompanhando, e é função dessa comissão. Então, desde já quero agradecer ao senhor Carlos Ravini, né? Na reunião vamos receber o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Linhares, senhor Carlos Ravini, para apresentar o relatório referente às vítimas de acidentes fatais na 101 e contaremos também com a colaboração dos seguintes participantes. Alexandre Presto, supervisor de fiscalização rodoviária de Vitória, representando a NTT, está aqui conosco. O Freitas, que é o diretor do DR, justificou, como a matéria não é pertinente à rodovia S010, ele me pediu que se pudesse não participar nesse momento, porque ele está com outras atividades, então ele ontem nos ligou falando dessa questão. Alexandre já registrei, e o Carlos Alexandre, da Polícia Rodoviária Federal, também está aqui conosco. Vou convidá-lo para compor aqui conosco a mesa e já passar a palavra para que possa nos atualizar aí referente aos dados. Já te agradeço aí a presença da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde a todos. Em nome do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, senhor inspetor Pestana, a PRF agradece a oportunidade de estar participando aqui desse debate muito importante, quando a gente fala na preservação de vidas, né? No principal eixo, né, de rodovia federal do Espírito Santo, que é a BR-101, que também é um eixo muito importante também para o país, porque aqui a gente sabe que transitam também não só os cidadãos capixabas, mas também cidadãos de todas as partes do país, se deslocando da região sudeste para o nordeste e vice-versa, né? Regiões sul. Vou fazer uma apresentação breve da minha pessoa. Antes de falar de números especificamente, eu gostaria de contextualizar um pouco também a forma como a gente precisa ter muito critério, muito cuidado ao analisar números e dados, né? Informações. É uma análise meramente numérica, ela pode induzir a uma interpretação equivocada do que é realmente necessário para a gente conseguir a tão sonhada meta de acidente zero, né? Eu sou PRF, Policial Rodoviário Federal Carlos Alessandro Ravani, eu estou na Polícia Rodoviária Federal desde 2006. Entre 2023 e 2025, eu atuei como chefe do Núcleo de Segurança Viária da Regional, que é uma unidade especializada em promover estudos estatísticos
fazer a propositura de ações, né, tanto de intervenção de engenharia viária, ações educativas e ações de esforço legal também, de fiscalização e proposição de, né, inovações normativas para reduzir o número de vítimas, né, nas nossas rodovias federais na circunscrição do Espírito Santo. Desde início de maio desse ano, eu assumi fui designado chefe da delegacia PRF de Linhares, que é a unidade desconcentrada que é responsável pelo todo o trecho norte, né, da BR-101. Infelizmente, justamente o trecho que não vai ser contemplado com a duplicação. Mas, enfim, os desafios, eu até como, de certa forma, eu vou dissertar aqui brevemente, a gente vai perceber que a duplicação é uma ação, né, de infraestrutura importante para a segurança viária, mas ela também não é, por si só, a resposta para todos os problemas, né, de segurança viária. Né? Ela vai resolver parte dos problemas, nós vamos atacar uma direção, mas não necessariamente nós vamos ter a solução, né, aquele mundo ideal, aquela sensação de transitar de forma segura, num trânsito fluido, como a gente espera, que a sociedade capixaba merece, afinal de contas. Quando eu disse anteriormente que a gente tem que tomar cuidado ao analisar friamente números, se a gente não tem realmente não se debruça sobre esses dados, né, e verifica todo o contexto da informação, você pode ser direcionado para uma direção equivocada, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer um levantamento, a quantidade de sinistros graves em trechos duplicados e trechos simples, a gente vai ver que é muito maior nos trechos duplicados do que no trecho simples. Aí você fala assim, então o problema é a duplicação, então eu tenho que fazer tudo rodovia simples? Não, né? Por óbvio que não. A gente tem que analisar o contexto do trânsito ali, quais são as razões, que tipo de sinistro, que tipo de ocorrência que acontece ali naquele local. E isso a PRF, aqui no Espírito Santo, ela se esmera, ela tem uma equipe muito experiente, com muita expertise nessa área de análise de locais de sinistro, de fazer levantamento de infraestrutura viária, verificar quais são as interferências ali naquele local que estão propiciando que ocorram aqueles acidentes ali naquele local. Há pontos, por exemplo, ali na BR-101, ali na parte ali da região de Carapina, ali na trevo ali da CST, aquele cruzamento da CST, né? Não é um trevo, é um cruzamento. Infelizmente, um cruzamento em nível ainda, em que você tem, dependendo da faixa ali, diariamente circulam até 50 mil veículos. Então, você não pode comparar um local onde circulam 50 mil veículos, num determinado ponto, num sentido, num dia, com um local onde passam 1.000 veículos. Né? Então, não quer dizer que esse local ele só por causa da infraestrutura viária, ele é pior do que o trecho B. Você tem que fazer toda essa análise de contexto. Dito isso posto, né, eu gostaria de falar um pouco do que a Polícia Rodoviária Federal tem feito em termos de ações, né, além, é claro, da proposição de intervenções de engenharia, que são, de forma recorrente, são enviadas tanto ao DENIT, né, quando a gente fala de BR-262 e BR-259, quanto para a ECO-101, no contexto da BR-101, que é o principal tema aqui hoje. Em questão de criminalidade, de janeiro a maio desse ano, a Polícia Rodoviária Federal ela recuperou 98 veículos, tá? Só no Espírito Santo. Isso dá um veículo recuperado a cada 36 horas. Né? Tivemos 386 pessoas detidas. 21 ocorrências relacionadas à apreensão de drogas, totalizando quase 1 tonelada de drogas só esse ano, em 2025. Temos envidado esforços direcionados na fiscalização e ações educativas. Somente esse ano nós tivemos 298 ações educativas, que são feitas ou em ações de cunho mais coletivo, junto com outros órgãos, junto com concessionárias, DENIT, né, com a NTT, ou ações individuais, em que um policial rodoviário federal
do nosso grupo de educação para o trânsito se dirige a uma empresa ou uma escola e faz uma ação educativa. Já atingimos um total de 21.678 pessoas somente em 2025 em ações educativas. Tá? Vamos falar do lado ruim, né? O lado triste, o número de mortes, né? Os acidentes que a gente tanto procura combater. Até o presente momento, em 2025, comparando com 2024, nós conseguimos uma redução de 8,27% no número de mortos, comparativamente. Isso se deve, é claro, com as ações de fiscalização direcionadas aos locais, as ações educativas, mas também há uma série de pequenas intervenções que são demandadas junto ao DENIT, junto à concessionária, que muitas vezes passam até despercebidas do grande público, porque são ações sutis. São melhorias numa sinalização, na iluminação, a instalação de balizadores, a instalação de guarda-reios, né, para evitar que um veículo saia da via ao perder o controle, a instalação do dispositivo de controle de velocidade nos pontos, né, que são considerados necessários dentro que a legislação determina. Então, todas essas ações, elas acabam tendo um resultado, né, positivo em termos de rodovias federais. Quando a gente fala especificamente, qual o veículo em que há a maior ocorrência de sinistros com vítimas gravemente lesionadas? É notório, é bem gritante a diferença, nós vamos ter que falar nas motocicletas, os veículos de duas rodas. Motonetas e motocicletas, veículos motorizados de duas rodas. Eu tenho aqui números aqui para que vocês vão perceber. Depois eu vou deixar um relatório desse, tá? Deixa eu ver aqui. Okay. No total de, né, quando eu falo em sinistros graves, né, eu tenho para motocicletas 468, né, e para o automóvel, veículos de passeio, né, veículos de pequeno porte, 192. Só que quando eu falo em termos de vítimas, né, em óbito, no local do acidente, que é importante frisar isso, que a PRF ela contabiliza aquilo que ela tem ciência, né? Então, chega no local de um sinistro, e aí são contabilizadas as vítimas em óbito no local, né? Eventualmente, pode acontecer de haver alguma pequena discrepância comparativamente ao que o DETRAN, às vezes, do Estado divulga, porque eles conseguem monitorar ao longo pelo sistema de saúde estadual, eles recebem a informação de que uma vítima que estava 30 dias internada, né, em estado grave, evoluiu, infelizmente, para óbito, né? Quando a gente compara entre moto e veículos de passeio o número de mortos, eu tenho 51 e 49. Né? Aí parece até meio assim, não fazer sentido à primeira vista. Eu tenho muito mais vítimas graves, pela natureza, né, do veículo em si. A gente sabe que no automóvel, os ocupantes do veículo têm toda a proteção da estrutura do veículo, que é pensada, é projetada para proteger os seus ocupantes numa eventual ocorrência, né? Os veículos mais modernos, então, o projeto deles é muito, muito evoluído para ter aquela célula de proteção. Ao contrário dos ocupantes de uma motocicleta, que praticamente é um capacete ali de motociclístico, né? Às vezes não está nem totalmente sendo corretamente utilizado, e nem proteção nenhuma para o corpo dele, né? Então, o mais simples de um sinistro envolvendo uma motocicleta, que seja uma simples queda, ele pode resultar em lesões graves, uma fratura ou algo que demande ali um atendimento médico mais prolongado, cirurgias e toda aquela consequência danosa, né, em termos sociais, de superlotação de unidades de saúde, e também de
de comprometimento da capacidade da nossa previdência, né? Do sistema de previdência. Esses números são desse ano? Sim. Não, de 2024 até agora. 2024 até agora. Okay. Tá? Então, o que ocorre? O que faz ter mais, às vezes, vítimas em óbito, ou chegar a se equiparar com a motocicleta, apesar do número muito menor de vítimas com lesões graves, é que você tenha a situação do automóvel ele ter 4 ou 5 ocupantes, né? Enquanto a moto geralmente vai ser só o condutor, e boa parte dos óbitos que ocorrem nas rodovias federais, elas decorrem de colisões frontais, que são sinistros de grande energia, né? Uma colisão frontal você vai somar a velocidade dos veículos e você vai ter realmente uma dissipação de energia muito grande, e o potencial de dano às pessoas que estão ali é maior. Tá? Então, por isso que você tem essa aparente discrepância ali nos números, né? É muito mais letal, apesar de, em tese, os ocupantes estarem muito mais protegidos, mas por causa da natureza do tipo de colisão. Então, quando a gente fala assim, a duplicação ela é importante? Sim, ela é importante, mas ela por si só não é o santo grau da segurança viária, né? Há outras questões. Se a gente for olhar um mapa de calor, assim, de concentração de ocorrências, né, nas rodovias federais, as concentrações urbanas são onde há realmente a maior parte das ocorrências. Por quê? Interferência entre veículos de grande porte, automóveis, veículos que estão simplesmente linhares, por exemplo, o contexto ali, você tem ali o eixo principal ali, né, da via, em que você tem veículos que são veículos de grande porte, simplesmente transitando, passando pela cidade, ali pela área urbana, que o único interesse deles é passar por ali o mais rápido possível, bem como os veículos de passeio, que são turistas, né, que estão com destino ao Nordeste e qualquer outro lugar que não a cidade. Isso conflitando com o trânsito local, né, com os munícipes ali, aquele pai de família, mãe de família, levando os filhos à escola, ou indo para o trabalho, vindo do trabalho, se deslocando ali, e isso conflitando com esse trânsito que tem o interesse de desenvolver a maior velocidade possível, porque eles querem passar por ali o mais rápido possível, eles não têm interesse em permanecer ali, não é o objetivo. Então, há muita interferência. Ainda que haja duplicação, né, há muita interferência, há muito que se evoluir, há muito que se chegar também ao projeto da rodovia, né, da via em si. Se eu vou fazer a duplicação, eu tenho que sempre pensar na infraestrutura necessária ao pedestre, né? Como que se vai dar a travessia do pedestre nesse local? Nós temos um caso aqui recente, ali no quilômetro 294, ali na BR-101, que foi instalado ali um semáforo. Não, o pedestre tem que atravessar aqui e tal, aí vamos botar uma faixa, e para que não ocorra atropelamento, eu vou colocar um semáforo. Perfeito, foi instalado o semáforo. Comecei a ter engavetamentos. E isso não quer dizer também que um semáforo. Não quer dizer que a travessia deve ser segura. A gente tem casos aí que foram bem divulgados na imprensa, aqui em Vitória, uma senhora com uma criança atropelada na faixa com um sinal vermelho. Não é? Aí entra a parte o quê? Da parte do condutor em si, né? De ele manter a atenção, da parte educativa, da parte repressiva, por que não? Enfim, então a resposta mais simples, mais óbvia, não necessariamente é a que vai trazer a solução para o problema. Então, eu volto a frisar, instalou-se lá o semáforo, o pedestre vai atravessar. Teve uma equipe nossa lá que foi lá, ficou monitorando, em meia hora atravessaram 2 pedestres. E o trânsito é interrompido a cada 1 minuto e 20 segundos, criando retenção e possibilidade de colisão. Então, qual que seria a solução melhor? Então, tem que ser feita uma análise melhor, uma análise mais detalhada, de verificar qual que é a real demanda de necessidade de travessia, de fluxo de pessoas ali, para que você chegue a uma solução mais efetiva, né,
e que gere segurança para todos, né, para o pedestre, para os condutores que ali estão, e que permita a fluidez do trânsito. Imagine a seguinte situação, né? A gente sabe que, né, no sistema de visão zero, né, de acidentes, isso foi criado na Suécia, esse sistema de visão zero, que diz que todo sinistro de trânsito ele é evitável. E isso é uma verdade absoluta. Todos eles são evitáveis, perfeitamente evitáveis. Tanto por isso que se mudou, não se fala mais acidente de trânsito, a gente fala sinistro de trânsito. Porque acidente é algo que era inesperado, né, que não tinha como prever que aquilo poderia acontecer, que não haveria uma prevenção. Quando eu falo sinistro, eu estou restringindo muito mais o conceito do que se trata aquilo ali. Eu assumo, né, a partir desse momento, que não, aquilo ali poderia e deveria ter sido evitado. Então, toda morte no trânsito, ela poderia e deveria ter sido evitada. Certo? Então, eu tenho também que admitir que as pessoas, elas cometem erros. Né? O ser humano, a gente comete erro. Um erro de avaliação, não necessariamente o condutor que, às vezes, dá causa a uma ocorrência ali, em que ele mesmo, às vezes, se torne vítima, ele vá vitimar outras pessoas, ele fez aquilo de forma intencional e espontânea. Ele quis assumir aquele risco. Então, ele pode cometer um erro de avaliação. Eu acho que eu tenho distância aqui, eu acho que dá para ultrapassar. Não, eu estou um pouco cansado, mas eu acho que eu consigo chegar. Vou chegar lá. Não é? Houve um caso muito emblemático no norte do Espírito Santo, há pouco mais de 2 anos. Uma família inteira ali acabou perdendo a vida ali de forma trágica, lamentável. E, assim, uma série de situações levaram aquilo ali. Né? O condutor, o pai, né, havia um casal com 4 crianças no veículo. Uma de pouco mais de 1 ano de idade. Por óbvio, o veículo estava com a lotação excedida, o transporte das crianças não estava obedecendo às normas de segurança. E o veículo tinha uma série de irregularidades ali, uma adaptação de gás ali que não estava documentada, né, e outras coisas. Mas o que deu causa ao sinistro em si? A família se deslocava do Rio de Janeiro, com destino ao sul da Bahia, para participar de uma festa de família, um evento. E já deveriam ter chegado desde a noite anterior, e não haviam chegado. Provavelmente houve algum contratempo na viagem, né? E a viagem atrasou, talvez um problema mecânico no veículo, eu acredito que tenha sido isso. Mas, mesmo assim, apesar do cansaço, o condutor insistiu na viagem. E acabou, infelizmente, dormindo e atingindo um veículo de carga frontalmente, resultando na morte de todos os ocupantes do veículo. Houvesse ali uma contenção ali para ele não cruzar a pista, o desfecho teria sido diferente. Não é? Mas vamos supor que ele tivesse adernado para a direita e não para a contramão, saída de via. Não é? E aí colidisse frontalmente com uma árvore também, ou atingisse ali uma queda, alguma coisa de altura. Nesse caso, eu teria que prever na infraestrutura viária também que esse veículo não poderia sair dali, sair de via. Teria que ter um dispositivo de contenção, que já não é um investimento de grande vulto, não é tão barato, mas não é algo tão caro como uma duplicação, como outras intervenções viárias de maior custo e maior tempo de construção. Né? Então, em síntese, assim, o recado que eu gostaria de deixar, eu até posso apresentar mais números aqui, né, para todos os presentes aqui. Por exemplo, cerca dos óbitos registrados, né, nas rodovias federais do Espírito Santo, 70%, mais ou menos, 2/3 deles foram na BR-101. Mas aí você não pode, simplesmente, para eu passar um número assim, e dizer, quer dizer, então, que a infraestrutura da via da BR-101 está pior do que a da 259 e da 262. Qualquer um que tenha transitado nessas rodovias sabe que não é verdade. Temos um fluxo muito maior de veículos, né?
Então, você não pode dizer que a BR-101 ela está mal sinalizada, ela está mal manutenida, ela está pior a conservação dela do que da 262 ou da 259. O projeto da BR-259 é muito antigo, muito defasado, uma via um pouco acostamento, sem nenhum, a 262 idem, mas, ainda assim, devido à diferença de volume de tráfego, eu vou ter muito mais ocorrências ali. Há um aumento na incidência de sinistros com motos. O cidadão, segundo dados do Ministério dos Transportes, de agora para um ano atrás, houve uma evolução no número de motocicletas e veículos de 2 rodas motorizados no Espírito Santo, houve um aumento de quase 24% de motos registradas aqui, enquanto de automóveis foi de 11% na frota. Então, por óbvio que eu vou ter um aumento no número de ocorrências com motos. Eu não posso simplesmente analisar esse número e dizer assim, não, eu tenho agora que fiscalizar mais motos porque está aumentando o número de... A resposta é essa. Simplesmente aumentar a fiscalização de motos, direcionar para motos. Eu vou abordar o condutor, ele está habilitado, a moto dele está perfeita, pneus em bom estado, ele está usando um capacete, e nada disso impede que ele vá se envolver num sinistro ali na frente, porque a gente tem outras questões, que é a pouca fluidez do trânsito, por que as pessoas estão optando pela moto? É uma questão econômica, a renda média do trabalhador brasileiro é pouco mais de R$3.000, renda média nacional. Se for comprar qualquer veículo mais barato que tiver aí, vai custar para ele anos de suor, se ele só guardar o salário dele para isso. Enquanto que a moto é muito mais barata, muito mais econômica. Então, eu tenho um aumento da frota. Então, assim, o cerne da questão que eu quero chegar, não vou tomar muito mais o tempo dos senhores, e até se alguém tiver alguma questão, me coloco à disposição para estar respondendo, é que a gente tem que fazer realmente isso aqui, é um trabalho muito importante que está sendo feito aqui, o debate, chamar todo mundo para o debate, para que a gente consiga amadurecer o tema e chegar a soluções viáveis e realmente efetivas. Tá? Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e se alguém tiver alguma questão ou algo mais que eu possa colaborar, à disposição. Obrigado. Vou fazer algumas intervenções para a gente compreender um pouquinho de como é que funciona o processo, inclusive de contribuição da Polícia Rodoviária Federal, nessa construção das soluções que eu acredito serem extremamente importantes, porque vocês vivem o dia a dia da rodovia, Então, vocês lidam no dia a dia. A gente teve uma reunião recentemente na ECO, com o prefeito de São Mateus. E lá estavam 9 vereadores, dos 11, dos 13, algo assim. E eles relataram uma série de pequenas intervenções que poderiam melhorar o fluxo e também evitar acidentes na rodovia. Então, assim, ali partiu dos vereadores. Vocês, como Polícia Rodoviária Federal, talvez, essa é a minha pergunta, tem um fluxo para essas contribuições? Vocês entregam isso ou para a NTT ou para a própria concessionária? Existe um fluxo definido nesse caso? Perfeito. Nas 2 últimas semanas, eu, como estou lá à frente da Delegacia PRF de Linhares, eu recebi algumas solicitações da Câmara Legislativa lá de São Mateus, solicitando tanto dados estatísticos, quanto também propondo algumas intervenções. Nós recebemos essas solicitações, agregamos informações a ela, fazemos a nossa própria análise, contextualizamos e, frequentemente, nós vamos endossar aquilo que está ali e vamos encaminhar ao órgão responsável de engenharia, no caso a ECO 101. Eu já fiz semana passada eu fiz encaminhamento de um ofício solicitando faixas elevadas na área urbana de São Mateus. Há algumas outras, porque assim,
algumas soluções que são às vezes propostas, elas não são contratualmente execuíveis pela concessionária. Às vezes é algo assim que envolveria um investimento ou algo que não está previsto, e seria uma inovação, né, que não cabe, não poderia ser feita sem que se fizesse um novo aditivo, alguma coisa. Mas é muito frequente, nós temos tido alguns sucessos, tanto no trecho sul da BR-101 quanto no contexto urbano. Havia, em 2023, ocorreram, por exemplo, uma ação que foi proposta. Estavam ocorrendo muitos atropelamentos num segmento ali próximo do quilômetro 290, né, ali em Viana já. E aí foi observado que tem uma passarela ali de pedestre, certo? Está lá a passarela disponível para que o pedestre atravesse. Só que, por vezes, uma questão de educação, talvez falta de conscientização, o pedestre acaba optando por saltar ali, atravessar as faixas ali, pular o canteiro e ficar atravessando. Então foi feita uma propositura de que se estendesse aqueles painéis divisores, você instala uma defensa metálica, alonga aquilo por meio quilômetro para cada lado, que aí a pessoa naturalmente ela vai fazer assim, eu vou ter que andar, dar uma volta, danado, não é melhor ir para a passarela e cruzar por ali. Então, houve uma redução assim, significativa de atropelamentos ali. Algo que não é vultuoso, que não depende de um aditivo contratual nem nada, e que teve uma redução ali de quase 100% dos atropelamentos ali no local. Então, são efetivas. Então, respondendo objetivamente, sim, nós recebemos de qualquer prefeitura, até de qualquer representante da sociedade privada mesmo, de uma empresa, alguma demanda que eles tenham, que eles acham pertinente. Nós vamos receber, vamos estar avaliando, somando, dando robustez ao pedido ali, adicionando dados, eventuais dados estatísticos, né, e uma análise em loco nossa mesmo, a gente vai lá e faz a análise, contextualizando e endossando o pedido. E aí é feito encaminhamento ao órgão responsável. No caso é Eco 101, né? Para a BR-101 é Eco 101. Eco 101. Complementando já essa pergunta. A gente aqui, eu tive a oportunidade eu fui secretário de planejamento aqui em Vitória, e na época a gente estava, tem uma meta da década em relação a reduzir o número de mortes no trânsito, né? Tem uma meta, acho que 50% de redução. Isso, eu não sei até quando que era, se já passou, enfim. Mas eu lembro que na época eu presidi por um tempo o Vida no Trânsito. Vocês devem ter familiaridade com o assunto. E foi exatamente o que você disse. A gente pegava todas as mortes, todas, que ocorriam no trânsito de Vitória, e tinha um comitê que estudava as motivações. Então, isso era sistemático. E, por vezes, era uma barreira física que precisava botar naquele local que tem atropelamento. Às vezes, uma poda de canteiro central, importante para o motorista ter uma visibilidade melhor, né? Enfim, uma série de soluções, às vezes, bastante simples, mas que de alta efetividade, como você falou, essa da passarela. Existe algum... a minha pergunta. Hoje, quando acontece uma morte na rodovia BR-101 ou em outra rodovia federal qualquer, tem algum grupo que estuda aquele acidente em si para ver se tem alguma colaboração que pode ser feita por parte da Polícia Rodoviária? Sim. Existe dentro como eu falei, tem o núcleo de segurança viária, que é responsável, né, por isso, que é uma unidade na regional, tem um grupo de investigação de sinistros de trânsito. Então, todo sinistro com óbito, ele passa por uma avaliação. Tá? É feita, primeiro, uma avaliação na qualidade da coleta dos dados, que é muito importante, né? Se houve ali algum dado incongruente ali na análise do servidor que fez ali a análise do local em si, bem como posteriormente é feito, dependendo ali da gravidade do sinistro, é feito um segundo laudo
que vai ser feito por um perito especializado nosso, e ele vai ao local, ele vai fazer a análise do sítio em si, da colisão, vai ver tudo que pode ter contribuído para que aquele sinistro ocorresse e que ele tivesse aquela gravidade. Um exemplo muito emblemático aconteceu na BR-259, né? Ocorreu um sinistro lá em que, infelizmente, a condutora veio a óbito no local. E isso causou até uma certa comoção na sociedade, porque era uma personalidade conhecida lá, bem jovem ainda, né? E aí esse grupo foi lá, foi fazer essa análise adicional e verificou o que contribuiu para que aquilo ocorresse. Foi visto lá que estava chovendo muito e que houve invasão de lama e detritos no pavimento, certo? Então, isso não pode acontecer, né? Então, aí eu já sei, vou já solicitar ao DENIT que verifique ali o que está acontecendo, que faça, né, dispositivo de contenção ali para que isso não ocorra novamente. Mas, ainda assim, houve a invasão de lama e detritos que contribuiu para a perda de controle do veículo. Lógico que a velocidade que o veículo desenvolvia no momento do sinistro, quando houve a perda de controle, também não era a velocidade limite da via, que, salvo engano, agora seria 60 km por hora no local. Então, havia excesso de velocidade e havia, né, uma situação de invasão de detritos na pista que prejudicaram a aderência do veículo. O veículo perdeu o controle, chegou a tombar, saiu de pista. Aí entra aquela questão, mas se tivesse uma contenção ali, o veículo não tivesse saído de pista, né, qual seria o resultado final? Então, foi sugerido também, instalação de contenção. Acabou por colidir com uma árvore, certo? Então, tem uma árvore que está ali, numa área que seria uma área de escape, que talvez seja necessário retirar aquela árvore dali, né? Precisou cortar uma árvore, não tem problema, vamos plantar 2 ou 3 em outro lugar. Ali não é o local dela estar, porque ali ela coloca em risco as pessoas. E ainda assim, a condutora ela não estava usando o cinto de segurança. Então, aí eu identifico ali a necessidade de atuar nos 3 eixos, né, que é no esforço legal, que é fiscalizar, na educação, trabalhar a conscientização, utilize o cinto, e na parte de engenharia. Então, 1 ou 2 fatores foram determinantes para que acontecesse o sinistro, e outros 2 ou 3 contribuíram para que o resultado fosse, infelizmente, o óbito daquela pessoa. Eu tenho aqui, a gente fez esse levantamento não, na realidade foi feita uma reunião como essa há algum tempo atrás, e o último dado de mortes foi o de 2018, que a gente, na época, recebeu. Você teria o dado fechado de 2024 para a gente só ter uma noção de como que está evoluindo? É claro que a gente sabe que tem acréscimo de veículos, né? É natural que isso aconteça durante o período, mas até para a gente sentir, saber se tem uma modificação muito grande do que vinha, porque vinha mantendo uma média decrescente, assim, eu não sei como é que está agora, nesse momento, em 2024, se a gente teve melhora ou não. Como eu falei no começo aqui, comparando os mesmos períodos de 2024 e 2025, a gente teve uma redução de 8,27% no número. Não, mas o número fechado de 2024 você teria? Tenho sim, deixa eu... que é tanto... Não, se você visse a quantidade de gráfico que tem aqui, não, tranquilo. Até eu me perco aqui. Enquanto isso, eu vou elaborando outra. Nós temos aqui. A gente teve. A gente transita muito, né? O deputado transita muito no estado todo. E tem alguns exemplos de soluções que parecem tão simples e que poderiam ser adotadas. Por exemplo, nós temos ali na Safra, onde tem até uma unidade do posto da Polícia Rodoviária Federal. E ali foi feita uma intervenção importante que foi eliminar o cruzamento daquela rotatória. Foi feita uma rotatória gigante e ali eliminou aquele
aquele conflito que havia ali pelo fluxo de veículos, né? Nós temos um fluxo grande de veículos ali, então aquele cruzamento era perigoso, de fato. Existem outros pontos, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos que eu vivo, vamos dizer assim, mensalmente. Em Jaguaré, nós temos um fluxo imenso também naquela entrada na BR, que você tem que entrar para Jaguaré. Poderia ser feito o mesmo tipo de intervenção, né? Utilizar ali como se fosse uma rotatória e tirar aquele... É claro que aí você tem que estudar a questão de caminhão, né? De eixo, se dá para fazer as curvas. E também Pinheiros, também ali em Sayonara, também é outro... Eu sei que tem redutor de velocidade, foi feito tudo, mas se você eliminasse o cruzamento, eu acho que o efeito seria, assim, como a gente estava falando assim, vamos reduzir as possibilidades. Eu até propus isso em Viana, ali na entrada de Viana, mas acho que não tem espaço para fazer. Na entrada do município de Viana também, aí já é outra BR, né, mas eu tinha falado isso no DENIT, que são soluções que a gente parece ser mais simples, não de grande custo, que talvez a concessionária estudando poderia avançar. Lá em São Mateus, por exemplo, esse último acidente grave que teve em cima da ponte, dos caminhões, né? Eu até fiz a proposta que botasse os balizadores ali. Balizador é aquele tubinho no meio, né? Então, para evitar... A ponte já é um local que não pode ter ultrapassagem, né? Mas, como ali é uma ponte em curva, né? Tem logo depois da curva, enfim, apesar de ser óbvio, às vezes, como você falou, uma coisa simples talvez possa evitar acidentes, né, fatais. E uma coisa que me chamou a atenção, você falou em algum momento, é que a principal causa de morte é a colisão frontal, né? Porque soma é onde tem o resultado morte com mais clareza, né? E isso indica que a duplicação é algo que, possivelmente, nos trechos duplicados, esse tipo de acidente não ocorre mais, né? É claro que você aumenta muito a velocidade da via, então pode ter outros problemas, né? Mas, enfim, é importante a gente entender um pouquinho como é que está a dinâmica do que está acontecendo, se o trecho pior possivelmente deve ser no norte, né, onde tem mais acidentes, com morte, né, ou não. Enfim, não sei se você achou também aí. Não, assim, só para responder, Okay. você está falando em números absolutos, né? A gente, entre janeiro e maio desse ano, números fechados, de 2024, nós tivemos 73 óbitos registrados em rodovias federais, e nesse mesmo período foram 67. Tá? Em 2024, total foram 176 óbitos. 176. Sim, destes, 114 na BR-101. Tá, ok. No princípio. Tá? Em 2018, o último dado aqui, estava nessa faixa de 101. Em 2017 tinha sido 160, então está dentro mais ou menos da quantidade. Lembrando que a gente tem um acréscimo grande. Sim, né, a redução ela é maior do que a gente está vendo simplesmente pelo número. Né? Porque a frota, na verdade, você tem um número de vítimas a cada 100 mil veículos registrados. Né? Okay. Então, é feito dessa forma. Porque é o que está estabelecido pela ONU, né, na década de redução de mortes e lesões no trânsito. Ok, deixa eu só ver se tem mais alguma. Essas intervenções, então a gente pode passar para vocês essas propostas de intervenções, acho que a própria Assembleia, se puder, né, dar uma contribuição, até porque a gente tem a vivência muito grande aqui, né, de transitar nas BRs, né, então aí a gente endereçaria para esse núcleo de segurança viária, né? Ou não? Pode ser para a superintendência mesmo. E aí eles vão dar o tratamento, né? Tratamento. Será muito bem recebida. É importante a contribuição de toda a sociedade. Temos todo o carinho e a atenção necessária a toda a demanda da sociedade com relação a qualquer medida que vá somar na prevenção dos sinistros de trânsito. Uma outra coisa assim muito importante, quando a gente fala em construção coletiva das soluções,
é que muitas vezes, eu tenho muito isso no contexto urbano, né? Às vezes a gente tem ali um cruzamento em nível da via, num local em que, a alguns metros à frente, eu tenho uma situação de retorno seguro. Não é? Isso ocorre em São Mateus. São Mateus teve uma obra, se não estou equivocado agora, que foi construída até com orçamento da Petrobras, como verba reparatória, né? Tem lá 2 alças de retorno ali, que permitem que o fluxo da pista central da BR, os veículos transitem, e que os munícipes, às vezes, façam o retorno de forma segura, né? Passando por cima do eixo da BR. É quase até tragicômico você observar que, para quem vem no sentido sul da pista lateral, a 100 metros daquela alça de retorno onde ele passa por cima, tem um semáforo com um cruzamento que as pessoas ficam parando, esperando, para poder atravessar, cortar a BR. Aí você não entende muito bem o propósito daquilo, né? Mas, de toda sorte, se você for chegar lá e simplesmente fechar aquilo ali, né, vai gerar uma insatisfação nos munícipes ali. Né? Então, você tem que chegar e debater, mostrar para eles a necessidade, que não faz o menor sentido você a 100 metros de um retorno, de uma alça segura ali para fazer, que você não teria nem que esperar o semáforo, era só você contornar, e aí você teria o acesso lá à via municipal que você precisa do outro lado, né? Você aguarda um cruzamento em que você corre o risco de um veículo ali avançar o sinal ainda e sofrer um dano pessoal grave ali. Mas, toda sorte, se você for você tem que fazer um trabalho ali junto à sociedade local de convencimento. Isso, precisamos muito dos atores políticos ali, né, no local, lá no caso, né, a Câmara Legislativa local, os vereadores ali, o prefeito, né, atuem junto, né, com os líderes comunitários ali, explicando, né, o objetivo da ação em si, para que eles, né, concordem com aquela ação. Ok, só tirar uma dúvida, serra, aquele trecho da serra que a gente tem o contorno agora, né, lá no Mestre Álvaro, e temos o trecho urbano, que teoricamente vai ser passado em algum momento para a gestão da prefeitura, né? É o que se fala na imprensa, né? Eu não tenho essa informação de forma oficial. Mas hoje vocês estão atuando nos 2 trechos? Sim, nos dois trechos. Né? O que sobrecarrega um pouco mais ainda a nossa capacidade operativa, né? Você adiciona mais um eixo viário ali de grande relevância e ainda tem o mesmo efetivo ainda. Então, ainda está nesse pé. O que nós sabemos, né, é que realmente ele vai ser municipalizado. Ele, na verdade, né, no novo contrato, né, até o Alexandre Presto, ele pode complementar com mais propriedade. Aquele trecho ali de Carapina sequer faz parte do novo contrato. Então, é certo que a Eco 101, ou quem quer que venha, né, assumir ali, não vai ser responsável por aquele trecho. O que nos causa muita preocupação, porque todo o serviço prestado pela concessionária ali é de extrema relevância, tanto na sinalização, remoção de veículos, atendimento, socorro às vítimas. Isso vai se deteriorar muito. Se chegar ao termo ali, né, da concessionária, chegar, ó, isso aqui não é mais objeto do meu contrato, está aí, e vai ficar só a PRF e o DENIT procurando ainda, talvez, correr atrás de um contrato com empresas, algo que é demorado. Você sabe que quando a gente fala na seara pública, isso é um pouco mais demorado. Não sei se a gente estivesse aqui, seria bom, ele poderia falar com propriedade, eu não sei se tem alguma previsão disso, ou se já está tudo bem alinhado para que deixou de ser da concessionária, o DENIT passe para o município, e eu vejo com muito bons olhos isso, essa cessão ao município, porque olha bem o que foi a reta do aeroporto, né? Olha como a reta do aeroporto evoluiu. Quando a gente fala
quando tudo depende do governo federal, você tem um país inteiro, né? Tem demandas a nível nacional, mas quando você está em administração local, ela vai olhar para o que é o necessário, ela vai priorizar aquilo que é para o Estado e para o município. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que vai haver muita intervenção ali que vai melhorar muito a fluidez, vai melhorar muito a vida do munícipe ali e do cidadão capixaba, de todo mundo que usa aquela via ali. Eu acredito que lógico, vai depender de investimento de alguma obra estruturante ali, de maior vulto, né? Viadutos ali, para tirar de nível, né, alguns cruzamentos. Sim. Ali, mas vai melhorar demais. A gente até tem dificuldade de entender, né? Duas mega empresas utilizam aquele cruzamento ali e um cruzamento de nível, né? Que não tem ainda uma solução, poderia ter sido já, né? E a gente sabe da burocracia que eu tenho certeza, a gente viu o exemplo de Cariacica, né? Foi feito rapidamente um viaduto que acessou o bairro, enfim. E eu fiquei muito feliz, porque eu sou munícipe ali de Cariacica, né? Eu uso aquele viaduto frequentemente. Então, e passa a ter uma visão mais local, né? Porque, assim, a gente ainda vê muito caminhão transitando na serra, mas isso vai ser desmotivado a partir do momento que a prefeitura assume e faz intervenções para que ali tenha um trânsito mais de município, não de rodovia, né? Isso muda até a característica quando o município assume. Também eu concordo com sua visão, mas é um alerta essa questão, porque ali é um dos trechos que tem muito acidente, né? Então é um alerta que a gente precisa, se no novo contrato já não tem essa previsão, não sei como é que isso está sendo desenhado, se já assume o outro trecho, porque parece que tinha uma questão de entrega ainda da obra, parece que estava com algum problema de entrega, né? Não sei se você pode falar algo sobre o assunto. Nosso representante da ANTT, Alexandre Pérez. No processo de finalização da otimização de contrato, após o leilão, com a assinatura do termo aditivo, o contorno do mestre-alvo teria que ser passado para a próxima concessionária. Ok. No caso aí, se não houver nenhum interessado, a Eco-101. Ok. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Não? Pode? Vou. Quer fazer uso da palavra? Então, por favor. Obrigado. Boa tarde. Primeiro, cumprimentar o deputado Gandini, mais uma vez aí na luta, né? Lutamos junto lá contra o pedágio da Rodossol, projeto de grande sucesso, a comunidade agradece e lembra sempre do deputado. Patrulheiro rodoviário, Ravani, muito bela apresentação. Eu queria dar um depoimento e uma sugestão, se a Polícia Rodoviária ainda não tem se implantado. Eu me aposentei, eu e minha esposa, e um projeto de vida era viajar pelo Brasil de carro. E é um desafio circular pelas BRs do Espírito Santo. Seja 262, seja 101. Você tem que chegar aqui em Bom Jesus de Itabapuana e abandonar a 101, entrar e ir para o lado de Muriaé, corre um pouco de risco na 116, mas depois você vai nas estradas de Minas, aí você tem um conforto melhor. Um fato interessante na 101, o patrulheiro Ravani, é o seguinte: no trecho Linhares, João Neiva, e esse trecho até Mimoso do Sul, o trecho que não é duplicado, não dá para andar seguindo a sinalização de velocidade que está na via. Seja a sinalização. Experimente sair aqui. Outro dia eu fiz um comentário desse, parei num posto da Polícia Rodoviária, comentei com o patrulheiro que estava lá. Experimente você embarcar num carro descaracterizado, sem uniforme de policial, e andar na velocidade que está
a sinalização de via. É 80, eu vou andar 80. Que eu sou disciplinado, eu ando na velocidade da via, corro um risco danado. Então eu perguntei, vem cá, vocês da Polícia Rodoviária, vocês têm uma viatura descaracterizada para sair, por exemplo, aqui do posto da Serra e até o posto de Linhares? Um carro comum, você sem uniforme, para ver o que é fazer esse trajeto. Os caminhões têm um protocolo de te tirar da pista e de forçar a ultrapassagem. Primeiro, eles piscam o farol. Você está obedecendo, tá? 80, você tem que andar 80, 60, você tem que andar 60, não é verdade? Depois eles encostam o para-choque atrás do seu vidro traseiro. E depois, quando você insiste em manter a velocidade da via, eles abrem aquela buzina a ar. Aí, meu amigo, eu tenho mais de quase 50 anos de habilitação. Me desestabiliza, com toda a experiência que eu tenho. Fico imaginando uma pessoa com pouco tempo de habilitação, qual a reação? Isso provoca acidente, as pessoas saem da pista para dar passagem, o acostamento tem um desnível alto, pessoas caem num buraco, e os caminhoneiros deitam e rolam nesse trecho patrulhando. Então, eu não sei se tem, o patrulheiro que estava lá não me respondeu, o inspetor. Mas se não tem aí, deputado, nesse projeto de concessão, deixaria uma sugestão. Como eu sei que é difícil o recurso público, que a concessionária disponibilizasse, colocasse uns veículos descaracterizados em cada ponto desse, para um patrulheiro também, durante a jornada dele, a paisana, ele fazer esse percurso. Entendeu? Um dia vai num carro, outro dia vem no outro, porque é terrível, hein? É terrível andar nos trechos da BR-101 com os caminhões forçando ultrapassagem em cima de automóvel, e a via está lá, 60. Eles só reduzem de ter radar. Só reduzem de ter radar. Aí vem outra questão, e os radares inteligentes, São Paulo, as rodovias estaduais no litoral de São Paulo, é 40. Você tem que andar 40 em todo o trecho. Porque se você andar 40 só no radar e depois pisar para 60, o radar já calcula a sua velocidade média e te pega. Então, no trecho do litoral Ubatuba, Caraguatatuba, até chegar em Santos, não adianta você forçar a barra, não, doutor. Então, tem ferramentas que esse trecho, até ele ser duplicado, vai levar tempo, entendeu, deputado? Nós precisamos de outras medidas. Essa medida da viatura descaracterizada, de preferência, não sei se o Código de Trânsito permite, né? Algumas placas, seguinte, trecho monitorado por viatura descaracterizada. E caminhoneiro funciona assim, quando você pega na infração, eles pegam o rádio, o grupo de WhatsApp, falam, a viatura descaracterizada agora aí. Então o nego vai andar pianinho. A hora que encostar atrás do meu carro, vai falar assim, opa, aí pode ter um patrulheiro descaracterizado. Então era a minha sugestão aqui. Obrigado. Obrigado, querido. Posso... obrigado pelas considerações, tá, pelas sugestões. Hoje, assim, para que você tenha uma ideia, em 2024 foram emitidas pela Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo quase 800 mil autos de infração por excesso de velocidade. É um número absurdamente grande, dá até trabalho para processar tanta infração. Enfim, isso considerando pontos de radares fixos, né, e operação de radar portátil. Há todo um arcabouço legal que deve ser observado para que se instale um radar fixo ou para que se opere um radar portátil, né? Depende de sinalização, depende de publicação, da publicidade ao local. Então, assim, não é tão simples. Depende do limite de velocidade da via, se é área rural, você não pode operar um radar portátil com menos de 80 km por hora. Se tem um radar fixo, você tem que estar no mínimo a 2 km de distância dele, você cria uma sombra ali que você não pode operar esse radar portátil. Especificamente com relação... Quando
tem esse tipo de situação, é muito comum a PRF ela receber denúncias, né, de condução, né, desse tipo de condução anormal, condução perigosa, e que são repassadas e frequentemente é logrado êxito em fazer a abordagem. Para que se faça uma abordagem, primeiro, para verificar a condição do condutor, se ele não está sob efeito de alguma substância psicoativa, que esteja notória, né, ou sob efeito de álcool. É feita toda uma fiscalização, se ele está respeitando o tempo de direção, descanso, etc. E é feita uma ação educativa. Lógico, eu não tenho como emitir uma notificação, um auto de infração que vai virar uma multa depois, pelo relato de alguém, relato de terceiros, eu não posso, eu tenho que ser visualizado. A questão de viaturas descaracterizadas. Há recomendações no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito que a fiscalização de trânsito ela deve ser feita por viaturas operacionais caracterizadas. Não é, todavia, por exemplo, hoje a Polícia Rodoviária Federal tem viaturas descaracterizadas, administrativas. Elas não são direcionadas para a fiscalização e operação de trânsito. Mas, na minha condução, eu vim de Linhares hoje, por exemplo, de cedo, numa viatura administrativa descaracterizada. Flagrei algumas ultrapassagens, algumas coisas, serão feitas as notificações. Porque eu estou devidamente uniformizado, estou no meu horário regular de trabalho. Visualizei uma infração, eu tenho o dever de lavrar o auto de infração. Isso é uma obrigação legal minha, eu tenho que fazer. Está lá na lei, né? Ao constatar-se a infração, lavrar-se-á o auto de infração respectivo. Então, é uma ação vinculada, o agente público tem que cumprir. Então, vai ser feito. Mas fazer isso de forma rotineira, programada, seria totalmente questionável com a legislação atual. Fiscalização de velocidade. Hoje não existe previsão legal de se fiscalizar por velocidade média. Tá? Há uns radares inteligentes que eles não precisa passar no ponto ali para registrar a velocidade. O radar ele consegue verificar a velocidade à distância. Então, deve ser esse equipamento. A velocidade média em si não é permitida, não há previsão legal. Está em estudo se implantar. E isso vai melhorar muito isso. Porque isso vai demover o condutor. Não adianta eu acelerar aqui e reduzir só no próximo radar, porque eu vou cair na velocidade média. Olha, do ponto A ao ponto B, se eu fizer isso em um tempo muito pequeno, eu vou cair na autuação por velocidade média. Quer dizer, eu só reduzi nos pontos ali. Isso vai aperfeiçoar muito. A questão de também utilizar todo veículo de carga, ele tem um dispositivo chamado cronotacógrafo, que registra a todo momento a velocidade que o veículo de carga imprime na via. Como hoje ele é um instrumento que ele tem uma obrigatoriedade de ser aferido a cada 2 anos pelo Inmetro, ou uma credenciada deste, então ele se torna um instrumento válido, havendo previsão legal de se utilizar para fiscalizar a velocidade. Então, tudo isso tem que ser normatizado. Há muita evolução normativa que vai melhorar muito essas condições. Mas, numa situação dessa aí, que o senhor se sentir nessa situação, pode ligar pelo telefone 191 e fazer a denúncia. É importante que, assim, tente dar o máximo de característica possível do veículo. Porque, às vezes acontece, eu já testemunhei isso. É um caminhão branco. Aí você, em 10 minutos vai passar uns 20 caminhões brancos ali. Como é que a gente tem que ter um mínimo de capacidade de triar o veículo? Porque nós temos todo o interesse em fazer a abordagem e orientar esse condutor. E dizer para ele, olha, você vai estar sendo monitorado, não volte a tomar esse tipo de ação aqui, porque senão você pode até ser enquadrado criminalmente, dependendo do que ele está fazendo exatamente. Ok, quero agradecer a presença, né, do nosso representante aqui hoje da Polícia Rodoviária Federal. É importante a gente continuar fazendo essa discussão. A gente sabe que ainda é um desafio o Espírito Santo romper aí com
com essas barreiras logísticas que estão impostas a gente, né, tanto na 262, você falou a 259, que é de Colatina, né? E também a nossa 101, né? A 101 tem uma solução em curso, né, pelo menos, né? A 262 nós temos agora o recurso da pactuação que vai ser feito uma parte, né? Creio que não é para fazer ela toda, mas que talvez tenha uma melhoria também significativa aí na rodovia. A 259 eu ainda não tenho nenhuma informação em relação se vai haver alguma melhora específica. Mas agradeço desde já. A gente tem agora, dia 26, a concessão, né? O leilão, que foi uma exigência, inclusive, do juiz, né? Do desembargador do tribunal, do TCU, que fosse feito o leilão, né? Porque, como teve uma grande modificação de objeto, infelizmente a gente tem a retirada do trecho norte, boa parte, né? A partir de Linhares. Nós estamos, inclusive, só para discutindo estávamos discutindo com a ECO, né? Existe um número de duplicação para ser feito, duplicação não, de terceiras faixas, né? 40 quilômetros de terceiras faixas a partir do trecho de Linhares. E isso precisa ser bem estruturado, e aí para e passa aí com as informações que vocês têm de acidentes, de número de óbitos, para que a gente possa ter uma efetividade nessas terceiras faixas, né? Que é uma solução intermediária, mas já auxilia bastante o ímpeto das pessoas ultrapassarem em locais com difícil visualização, enfim. Acredito que se a gente conseguir otimizar bem esses 40 quilômetros, a gente vai ter aí uma melhoria significativa desse trecho que, infelizmente, ainda não entrou na duplicação, mas nós temos certeza que nós vamos fazer a força necessária política para a gente chegar a essa conquista também, que é a duplicação do trecho norte. Quero agradecer a todos na NTT presente, aos nossos funcionários que estão nos acompanhando, o pessoal da TV Assembleia e também as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado a todos, boa tarde, tenham um excelente feriado.